Fala, bem-vindo ao canal. E hoje a gente está aqui, tá? Olha o gatinho aqui, ó, fazendo barulho. Hoje a gente está aqui para falar o porquê é perigoso. Deixa eu ligar aqui as luzes. O porquê é perigoso a vida ser um morango. Olha só, os gatinhos fazendo barulho exatamente na hora que eu estou gravando o vídeo, né? Gente, vamos lá, eu quero conversar um assunto importante com vocês. Vou sentar até aqui na mesa, colocar aqui o celular. Por que é perigoso a vida ela ser um morango? O que significa isso? Toda vez que você se conforma com as coisas ou quando as coisas estão muito boas para você, você não evolui de maneira nenhuma. A evolução humana ela só é possível a partir do momento que você está inconformado. Você está inconformado, você quer algo melhor e aí é que tá. As pessoas elas falam bem assim, mas tu tem que se conformar com o que tu tem. Tu tem que realmente ser importante, tu aceitar, tu ser grato, mas a vida ela é uma completa evolução. E se você não está evoluindo, provavelmente tu está regredindo. Pode ver que na nossa sociedade hoje em dia, para a gente falar assim, conversar, isso, tudo aquilo foi um ciclo evolutivo, tá? As pessoas foram evoluindo e os homens que se evoluíam mais, eram mais inteligentes, acasalavam mais, tinham mais filhos, os homens que tinham mais dinheiro tinham mais filhos, porque tudo isso é evolução. A riqueza ela é evolução, tá? E o que acontece? Eu tava conversando um dia desse com meu amigo e ele falou que ele tava indo lá pra Suíça, né? Aí beleza, passou-se uns anos e tudo mais, ele falou, Lucas, eu gostei demais da Suíça, é outro mundo, surreal mesmo, mas só que lá a galerinha nova tem uma coisa que lá eles têm uma coisa assim que não vale muito a pena e a gente tem algo que é muito melhor do que lá. A gente tem algo bom. Eu pensei, como assim a gente tem algo bom, melhor do que a galerinha lá na Suíça, o diferencial, que é o diferencial, né? Ele falou, cara, a galera daqui, ela não tem sangue no olho. Eles, recebem um salário mínimo e estão super felizes, super confortáveis. E são pessoas que não querem evoluir, querem ter a vida simples dela, querem comprar um videogame, ficar jogando, passear uma vez ou outra e não querem criar basicamente nada na vida, não querem criar uma história, não querem viver o seu propósito, sua missão, não querem ajudar outras pessoas porque só o básicozinho para elas, só o simples para elas já é o suficiente, tá? E aí é que tá todo o perigo. Essa galera ela tem uma vida tão boa, elas têm a vida tão boa que elas não precisam correr atrás de nada. Elas não precisam correr atrás de um propósito, gato. Não precisam correr atrás de uma missão, não precisam fazer isso, fazer aquilo. Então a comodidade, quando tu tem tudo na tua boca, tu tem as coisas fáceis, tu se acomoda. Às vezes tu nem tem as coisas fáceis, mas tu se acomoda naquela vida, tu aceita aquilo como tem que ser e pronto, e acabou. Tu não evolui, tu não constrói uma história melhor, tu não constrói um propósito melhor, tu não quer evoluir, tu não quer ajudar as outras pessoas. E a evolução ela só é possível quando você quer evoluir, quer ajudar as outras pessoas, quer ter um propósito quando a sua vida não é boa, ou quando você não se conforma com isso. Porque eu conheço pessoas aqui, amigos meus, que a vida deles não são boas, é uma porcaria e tudo mais, mas eles têm uma moto, eles têm uma motinha, não falta comida na geladeira, eles conseguem pagar o aluguel e para eles aquela vida tá de boa, tá tranquilo, eles vão viver para sempre aquilo ali, para eles não tem problema nenhum. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eles quererem viver uma vida assim, no qual eles têm uma motinha, moram de aluguel, conseguem pagar o aluguel, conseguem ter comida na mesa. Cara, isso é show de bola, isso dá até um pouquinho mais de conforto, mais de tranquilidade, mas sabe o que é o mais ruim? É tu se conformar com aquilo. Não, eu vou viver aqui para sempre. Então os caras trabalham para sempre naquela empresa e não constroem nada maior, não fazem algo mais extraordinário na vida porque não querem. E tá tudo bem, cara, tá tudo bem se você quer ter uma vida assim. Mas eu não sou assim, eu não quero ser uma pessoa conformada, sabe? Para mim, eu quero fazer algo maior, eu quero ajudar pessoas, eu quero construir negócios, eu quero abrir empresas e é exatamente assim que eu penso. Então, só para deixar claro, tá? A galera ela quer viver num conformismo. Para elas, se elas receberem um salário mínimo, tá, cara, se elas receberem uma grana em que dê para pagar o aluguel, em que dê para ter uma motinha e a geladeira cheia, muita gente está feliz. E eu entendo realmente essas pessoas porque realmente te dá mais uma alegria e tudo mais, mas só que
Para pessoas que são ambiciosas, para pessoas que têm uma boa mentalidade, aquilo ali é momentâneo. Chega um momento que a pessoa ela quer construir mais, quer fazer alguma coisa, e aí é que tá. Quando tu tem esse pensamento, tipo, eu vou ter o básico do básico, eu vou viver num emprego que trabalha bem, portanto que ele coloca comida na minha mesa, pague o meu aluguel, eu vivo de boa, e compra um videogame, fica jogando no videogame, fica perdendo a vida e não constrói nada. Eu poderia trabalhar no emprego que me pague 30 mil reais, mas ainda não ficaria conformado. Eu iria querer construir algo a mais. E tem pessoas que são assim, tipo, trabalham no emprego que paga 30 mil reais, mas para elas ali já tá perfeito. Eu consigo ter um carrinho, então não querem investir mais nada, não querem estudar, não querem mais evoluir, a vida delas acabou ali e elas podem viver para sempre naquela situação, e eu não culpo, tá? Eu não culpo, porque, cara, já imaginou uma vida boa dessa, tranquila e tal, mas só que existe uma pequena parcela das pessoas que só aquilo ali não é o suficiente. Só aquilo ali não basta pra vida. Se eu recebesse um salário, hoje eu não recebo, não chego nem perto disso, de 30 mil reais, eu construiria muito mais negócios. Eu faria muito mais coisas. E Lucas, e se tu fosse multimilionário, se tu já tivesse tanto dinheiro assim, eu não pararia por aí. Eu começaria a ajudar pessoas, a incentivar pessoas, a mostrar o caminho para as pessoas. E o que você tem que entender é que a sua vida, ela é uma completa evolução. E tu nunca deve parar, tu nunca deve frear, tu nunca deve morrer na vida. Se tu tem muito dinheiro, não preciso trabalhar, eu já tenho dinheiro, tenho empresa disso, eu já tenho empresa daquilo. Comece a ajudar pessoas, comece a ajudar outras pessoas a se transformarem, comece a fazer alguma coisa, mas o que você nunca jamais deve fazer é ficar improdutivo. Na Bíblia diz que a árvore que não dá frutos, ela é cortada, ela é jogada no fogo, né? E quando você não dá frutos, você não constrói nada e tudo mais, você morre literalmente. Você literalmente é cortado, é jogado no fogo, porque você não serve absolutamente para nada, você não dá frutos, você não faz coisa alguma. Então, seja sempre produtivo e sempre entregue alguma coisa para o mundo. Existe uma lei no mundo que é uma lei muito poderosa e que quanto mais tu ajuda as pessoas, quanto mais tu beneficia as pessoas em alguma coisa na vida delas, mais rico tu vai ficando. Tanto na riqueza material quanto na riqueza espiritual. Às vezes um cara ele tem muita grana, muito dinheiro, mas ele não ajuda ninguém. Ele não é improdutivo para a sociedade. Ele não significa, beleza, ele tem uma empresa, vende, ajuda a sociedade disso, mas ele não ajuda mais ninguém, nada disso. E muitas das vezes aí é que a tristeza vem, a frustração, vem aquele pensamento de, cara, mesmo tendo dinheiro, eu me sinto triste, me sinto vazio, porque não ajuda a sociedade em nada. Vê aí YouTubers famosos, depressivos, tristes, e porque de alguma maneira ou de outra eles cresceram, evoluíram, mas pararam de ajudar os outros, pararam de fazer o que era bom e começaram a se desgastar. Então o que eu quero falar pra você é a seguinte: mesmo você tendo dinheiro, tendo grana, chegando no seu objetivo, ter alcançado o seu objetivo de ter muito dinheiro, nunca pare de evoluir, porque a evolução não para aí, tá? E não é pecado nenhum evoluir, fazer as coisas, nem nada. Na verdade, isso é certo. Veio pro mundo, o homem veio pro mundo pra servir a Deus e tudo mais, mas para construir algo, deixar um legado. E a lei que eu falei para vocês no universo é que quanto mais tu ajuda as pessoas, mais tu é beneficiado, mais rico tu vai ficando. Tanto rico materialmente quanto espiritualmente. Quanto mais pessoas tu ajuda, nem que seja em pequenos detalhes, mais rico tu vai ficando. Suponhamos tu ajudou uma pessoa que estava, mesmo tu não tendo dinheiro, mas tu ajudou uma pessoa a pensar diferente, a ter uma mentalidade diferente. O cara estava triste, mas depois ele teve uma mentalidade diferente. Você ganha uma riqueza daquilo ali. A riqueza não é o dinheiro, mas você ganha a sensação de ter ajudado um ser humano e automaticamente a tua estima eleva e tu melhora muito mais. Tu pensa assim, eu ajudei uma pessoa, eu ajudei um ser humano. Quando tu pega e tu ajuda um jovem, um adolescente que sofreu alguma coisa na vida ou tá passando uma situação que tu já passou, e tu dá aquele ensinamento pra ele, cara, a sensação depois de tu ter falado aquilo ali é avassaladora, porque tu se sente poderoso, tu sente, cara, olha o que eu passei e tô ajudando. Então quanto mais tu ajuda as pessoas, quando tu vê um necessitado e tu dá um dinheiro pra ele, melhor tu se sente.
Parece até que tu faz parte do céu, sabe? Então, se você não tem dinheiro, ou se você já tem muito dinheiro e não sabe com o que ajudar as pessoas, ajude entregando algo para elas. Nunca pare de evoluir. Sempre entregue algo para as pessoas, para o coração das pessoas, de todas as formas. Se tu gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilhe e deixe seu like aqui.